Meu amado irmão, graça e paz. Espero que esteja bem, desfrutando a vida abundante prometida por Jesus Cristo. E também sendo um bom soldado de Jesus Cristo. Porque se nós não militarmos legitimamente, sequer seremos coroados. E é impressionante como a Bíblia ela usa dessa analogia do trabalho cristão com o serviço militar. Há grandes similitudes. E Paulo, ele escreve a Timóteo. Paulo já estava prestes a ser executado, esse grande soldado do Senhor Jesus, e ele dá algumas instruções para o jovem Timóteo. E essas instruções elas são válidas para nós. E precisamos entender que apesar de ser invisível, por isso é espiritual, nós estamos diante de uma guerra e que não devemos ficar sentados na reserva. Estamos em batalha. E eu vejo muitos cristãos, muitos irmãos e irmãs que são amorosos, que são gentis, mas que têm uma visão míope e não se dão conta de que estão em batalha, estão lutando com as armas erradas, estão lutando contra o adversário errado e não se dão conta de que não estão seguindo as ordens do seu general. Então, para isso, eu gostaria de chamá-los à reflexão do soldado de Jesus Cristo e também a arte da guerra espiritual. É bem possível que esse sermão ele seja dividido em outros, tratando a mesma temática com assuntos distintos, porque é vasta a exposição bíblica no tocante a lutar em prol do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 3 a 5. Tu, pois, sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Tu, pois, sofre as aflições. É impressionante porque um chamado é uma intimação ao sofrimento. A nossa vida aqui na Terra, quando nós estamos lutando para Jesus, ela implica sofrimento. Há paz que excede todo entendimento. Há uma vida abundante, uma leveza espiritual muito grande. No entanto, é guerra. É guerra porque estamos guerreando contra forças do mal. E esse chamado não é opcional, não é facultativo. Aqui há uma obrigatoriedade. É um serviço militar obrigatório, é compulsório. E dizendo, ninguém que milita, ninguém que entra para a guerra vai se embaraçar com os negócios desta vida civil. Ou seja, você tem que deixar, não significa nem que são seus pecados, porque os pecados a gente sabe que devem ser abandonados para seguir ao Senhor Jesus e para ser um cristão genuíno, quer haja guerra ou não. Mas aqui diz que não devemos nos embaraçar com os negócios desta vida. Se o soldado ele foi alistado para a guerra e está em guerra, e ele está ali no campo de batalha, ele não pode dizer, Rafael, eu tenho que ir embora porque eu tenho que tratar do cachorro, eu tenho que ir embora porque eu marquei com a minha esposa que eu vou jantar com ela na sexta-noite, eu preciso voltar porque eu marquei um futebol no sábado. Não. Ele não pode se embaraçar, se envolver com os negócios desta vida civil enquanto estiver em guerra. Na nossa vida espiritual, enquanto estivermos batalhando, tudo aquilo que foi impedimento para que a palavra de Deus alcance o seu objetivo, o coração daqueles perdidos, para que eles possam ser salvos e terem a mesma chance, o mesmo privilégio que nós temos de ter as nossas vidas, as nossas almas salvas e garantidas com Cristo em Deus, tendo a esperança da salvação, que é uma certeza. Isso é importante, a resgatar essas pessoas que estão em trevas, que nesse momento estão ali maniatadas, presas, amarradas por Satanás, para que elas sejam salvas. É uma missão de resgate. E alguns irmãos simplesmente não se dão conta. Existem igrejas inteiras que mais parecem, de fato, um clube social. Elas se preocupam apenas com programações e com eventos internos. E não se preocupam em lutar, em guerrear. E ali estão distraídas com os seus próprios embaraços. Meus amados, precisamos ter muito discernimento espiritual e manter um equilíbrio para entender a vontade de Deus para as nossas vidas.
Uma coisa interessante sobre a expressão Senhor dos Exércitos é que essa expressão ela se repete nas Escrituras 285 vezes. Nós estamos lutando em favor do Senhor dos Exércitos, o nosso general Senhor Jesus Cristo. Por favor, compreenda, internalize, ore em favor disso, para que você seja um ótimo, um excelente, um exímio soldado do nosso Senhor, para ser coroado, recompensado, para que tenha uma posição de destaque, inclusive, porque você luta muito bem, porque você não é um desertor, porque você não quer se aposentar, não quer ficar na reserva. Pelo contrário, você está disposto a não dar simplesmente a sua vida por Jesus, mas também a morrer por Ele. Isso é muito importante. Em primeiro ponto, eu gostaria de destacar que nós precisamos conhecer o perfil e as técnicas de combate do nosso inimigo. É essencial pesquisar, estudar, conhecer o perfil, o caráter do nosso adversário, assim como também as formas de ataque. E isso vale para a guerra entre países, isso vale para toda a sorte, até mesmo de empresas que têm ali seus adversários, seus concorrentes, a estudarem o perfil, como trabalham, como se manifestam, porque há uma guerra. E na nossa guerra espiritual, precisamos compreender como age, quem ele é, porque tem muito cristão lutando contra o adversário errado. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9, sede sóbrios, ou seja, atentos, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, a palavra diabo, ela significa falso, acusador, significa caluniador. E Satanás ele desempenha muito bem esse papel, por exemplo, com Jó, falando de Jó e fazendo algumas conjecturas, dizendo que ele fazia aquilo por interesse, o que ele fazia para Deus. Então ele é bom nisso. Essa já é uma característica de seu perfil. E ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas, de novo, aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Talvez você pense que você é o único que está sofrendo, que está passando por aflições, por perseguições, as suas dificuldades, elas são comuns em todos os cristãos no mundo e devemos resistir firmes contra o nosso adversário. A palavra Satanás, ela significa adversário. Ele é o inimigo declarado de Deus e é contra ele que nós devemos lutar. A Bíblia diz em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. O que significa isso? Não temos que lutar contra pessoas, contra gente, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa guerra é contra o mundo espiritual, do qual é regido e é dominado por Satanás, que é o príncipe, que é o Deus deste século. Esse é aquele que devemos entender como nosso adversário e compreender quem ele é, como ele age e como ele tem interferido na vida dos cristãos e das igrejas nos dias de hoje. Um perfil para ele. Satanás era um ser espiritual iníquo, extremamente orgulhoso, rebelde, ladrão, enganador, desonesto, mentiroso, traidor, oportunista, destruidor, invejoso, assassino, estrategista e absolutamente sem pudor e sem misericórdia. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus deste século, referindo-se a Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, o Deus deste século, Deus Pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus permitiu temporariamente
que Satanás se tornasse o Deus deste século, o Deus deste mundo. E ele tem domínio sobre o mundo por tempo limitado. E isso foi permitido por Deus porque o povo elegeu a Satanás. Eu não me canso de dizer que se hoje forem feitas eleições e os candidatos fossem Jesus Cristo e Satanás, nós pasmaríamos com o resultado, porque Satanás ele seria eleito. Assim como foi no Éden, assim como tem sido ao longo dos anos. Porque as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Porque Jesus foi rejeitado, Jesus, ele foi crucificado e Barrabás, ele foi solto. O coração do homem está inclinado para o mal e para a perversão. Isso deixa-nos claro que diante de uma eleição, ainda mais a campanha política de Satanás seria baseada na mentira, no engano, no engodo, fazendo com que pessoas acreditem em coisas que ele nunca fará. São propagandas enganosas, são seduções. Ele coloca a isca para pegar ali a sua presa. E assim ele tem feito com a humanidade. Então, Deus ele permitiu temporariamente. Se o homem não quer o governo e o senhorio de Jesus Cristo, Deus ele dá a liberdade nesse livre-arbítrio para que o homem seja guiado e regido pelo Deus que ele quer servir. E ainda que muitos falem que amam a Deus, que muitos possam até ir à igreja, ao culto ou à missa, essas pessoas na prática, em seus corações, nas suas vidas, elas não estão servindo nem sequer amando ao Deus verdadeiro, ao Deus trino, mas sim a Satanás, o Deus deste século. A Bíblia diz também em João capítulo 12, versículo 31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E também em Efésios 2,2 diz, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Satanás, ele, por ser o Deus deste século, o príncipe das potestades do ar, ele tem autoridade tanto com o mundo espiritual das trevas, como também com o ser humano. Ele exerce autoridade, como eu disse, delegada por Deus por tempo limitado. E enquanto ele é o príncipe, ele é o regente, nós temos em vista, entendemos que as culturas são influenciadas por Satanás, a moda é influenciada por Satanás, a música é extremamente influenciada por Satanás, a política, as falsas religiões e tantas outras coisas são influenciadas diretamente por Satanás. Satanás, ele está agindo fortemente. E aqueles mais esclarecidos sabem que ele está trabalhando desde a infância das nossas crianças para que a mentira esteja inculcada, para que a libertinagem, os pecados, a promiscuidade, as ideologias contrárias às Escrituras estejam implantadas em sua mente e também coração. Satanás ele é astuto, ele é um estrategista inteligentíssimo e por isso nós não podemos menosprezar, nós não podemos ignorar os seus ardis, ou seja, as suas armadilhas, as suas artimanhas, porque ele vem para matar, é para roubar, é para destruir, ele é homicida. Ele é um assassino e tem poderes. E se nós não enxergarmos esse mundo espiritual, nós ficaremos lutando contra pessoas. Pessoas que são marionetes, que são influenciadas. E Satanás usa do livre-arbítrio dessas pessoas para enganá-las, seduzindo-as. E elas fazem exatamente o que ele quer. E mesmo essas que fazem a vontade de Satanás são odiadas por ele. E a Bíblia diz que essas pessoas estão sendo, uma a uma, levadas a um destino eterno de perdição, no inferno. Então, compreenda isso. Satanás, chamado príncipe das potestades do ar.
de todos os demônios, de todos os anjos caídos, ele é quem domina e controla. E quais são as suas técnicas de combate? Ele semeia mentiras e intrigas entre os soldados do exército de Deus. Ele faz uso da liberdade de escolha dada aos homens para levá-los a pecarem e se distanciarem de Deus e dos demais soldados. Ou seja, nesta batalha existem os soldados de Deus e o exército, os soldados de Satanás. Como ele é sagaz e desonesto, ele semeia intrigas, ele coloca infiltrados pessoas dentro ali daquele exército para inflamarem uns aos outros, para que os soldados comecem a brigar entre si, para que de alguma forma fiquem desmotivados, para que haja mentiras contra o general e que de alguma forma possam entender que essa guerra não vale a pena, que essa guerra não existe, ou que Satanás não existe, e assim levando-os a mentalmente auto-sabotarem e assim não militarem legitimamente. E o que acontece é que há um enfraquecimento do exército, há um enfraquecimento da igreja e pessoas começam a se afastar. E não há guerra se cada soldado ficar na sua casa, não há como batalhar se cada um ficar dentro do seu quarto ou na sala, ali sentado no sofá. A pessoa tem que batalhar, a pessoa tem que colocar a sua vida em risco e colocar realmente as suas prioridades, dizendo: eu vou lutar por Jesus Cristo, eu vou morrer por Ele. A Bíblia diz que aquele que quiser viver uma vida piedosa, piamente, vai padecer perseguição. Isso é comum. Se você hoje não é perseguido, é porque você está igual ao mundo, igual. É como se fosse um deles. E por isso você não é perseguido. Mas se você levantar o estandarte, a bandeira da santidade, viver para Jesus e usar seus lábios para proclamar a justiça, você será odiado. Da mesma forma como odiaram e perseguiram a Jesus, também nos odiarão e nos perseguirão. Por quê? Porque eles amam mais as trevas do que a verdadeira e poderosa luz. Satanás, ele tenta enfraquecer o exército de Deus através do pecado e da incredulidade. Porque se os soldados, eles começam a se distrair com a fornicação, com a bebedice, com a glutonaria, com a cobiça, com a avareza, com a pornografia, com o uso de drogas e todos os demais pecados, eles se enfraquecem e não têm força para lutar. Eles não têm moral para lutar. Eles estão sujos e por isso não podem lutar, não conseguem. Ele tenta desmotivar os soldados de todas as formas. Ele oferece as riquezas e poder para que os soldados possam desertar e prometerem lealdade e fidelidade a Satanás. Ele fez isso, tentou fazer com Jesus, lá em Mateus 4, naquela tentação. Ele leva Jesus a um ponto e diz: olha, está vendo esses reinos e tudo aqui que você pode ver? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, renuncie, negue fidelidade a Deus e se prostre a mim. Ou seja, ele inflama. E o campo de batalha de Satanás é a mente. Ele usa grandemente a mente das pessoas, dos maridos, das esposas, dos filhos, de representantes políticos, de pastores, de líderes religiosos e trabalha com a mente para que nós venhamos a sucumbir, a beijar a lona e a dizer com a nossa vida que somos um fracasso e que não vale a pena servir a Jesus. Então, ele é muito sagaz. Não se pode confiar. Não há contrato que tenha validade com Satanás. E por isso precisamos usar as armas corretas. A Bíblia diz em Efésios 6,11: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo não é muito de confronto aberto, ele é muito de colocar armadilha, cilada, emboscada, é na traiçoeira. Ou seja, ele não tem critérios, ele é uma pessoa, um ser sem regras. Muito, mas muito cuidado. E para isso devemos nos revestir com toda a armadura de Deus. Portanto,
Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, não as meias, mas tudo, ficar firmes, porque vai ser difícil. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça que há em Jesus Cristo, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Precisamos, sim, andar e levar o evangelho da salvação, tomando, sobretudo, o escudo da fé. A fé que vai impedir que os dardos inflamados do maligno nos alcancem. Então, se o seu escudo for pequeno, você será várias vezes atingido. Mas se a sua fé for maior, um escudo maior, aí você vai barrar, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos são essas flechas, e não simplesmente pela dor da penetração quando alcança um órgão vital, mas é porque ela também está contaminada, inflamada, está cheia de veneno. Então, cada flecha, talvez ela nem vai no órgão vital, mas ela está cheia de veneno. Precisamos de fé. Talvez hoje você é um soldado e um soldado enfraquecido pelo pecado, um soldado que já comprou as mentiras de Satanás, um soldado que está totalmente nu, que está sem qualquer parte da armadura de Deus. A sua fé, por isso, já acabou, não tem escudo mais. A couraça da justiça, a verdade, ela já está distante. Então, é necessário arrependimento, quebrantamento. Devemos nos reaproximar do nosso general. Tomai também o capacete da salvação. É tão importante, porque quando você tem a ciência, a garantia bíblica da sua salvação, você se torna uma pessoa destemida. Você não tem mais o medo da morte. Porque você sabe que, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se acaso você morrer como um mártir, será lucro, será ganho. E qualquer momento da morte de um salvo é lucro para ele. É lucro para você e para mim. Então nós não temos nada a perder, nós só temos a ganhar. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança. E quantos têm deixado de perseverar? Quantos têm esmorecido e ficado no caminho? Eu tenho 25 anos de salvação e tem sido uma longa caminhada durante essas 2 décadas e meia. E infelizmente eu vi muitos soldados de Jesus Cristo ficando no caminho, porque foram enfraquecidos, ludibriados, distraídos pelos enganos, pelas ciladas de Satanás. E hoje já não leem a Bíblia e hoje mais não estão juntos com o exército de Deus. São pessoas que hoje já não falam a salvação, não propagam as boas novas. São pessoas que hoje estão todas sujas e carregadas de pecados. E a Bíblia diz: aquele que cuida estar em pé, cuidado para que não caia. O que nos mantém em pé é a graça, é a nossa comunhão com Deus. A partir do momento que nós nos distanciarmos de Deus, o nosso tombo, a nossa queda, a nossa deserção, ela será breve, ela será próxima. Amado, seja corajoso e obedeça às ordens do seu general, do nosso Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz em 1 Timóteo 1, 18 e 19: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Ô Timóteo, milita a boa milícia. Sabe, vale a pena, dá o seu melhor, seja o melhor soldado que você pode ser. A Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, o nosso general, se submeta à sua vontade, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E também 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos deu um espírito de temor, de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amado, e assim possamos orar a Deus,
para que Ele nos dê essa ousadia. Paulo, ele falava com ousadia em Atos 9, 29, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. E falava e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Havia ameaça de morte, mas ele não se preocupava. Ele com ousadia pregava a palavra. Agora, quantos se envergonham, tem vergonha de falar de coisa boa, de falar de salvação, de Jesus. Que vergonha para nós. A Bíblia diz em Atos 4,31, para isso devemos orar, pedindo ousadia. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4,31. Ore. Pastor, eu estou enfraquecido. Ore a Deus com todo o seu coração, meu amado, para que Deus possa enchê-lo com o Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que você falará com ousadia a palavra de Deus. Plenitude do Espírito. Precisamos nos fortalecer na força do seu poder. Todo cristão é chamado ao alistamento. Tem um chamado para a guerra. E pelejar a favor do Senhor dos Exércitos é um verdadeiro privilégio e honra. Ainda que muitos queiram, apenas os que militam legitimamente serão dignos de reconhecimento e galardões serão entregues pelo Senhor dos Exércitos. Por isso, meu amado, apesar de todas as dificuldades, continue sofrendo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. É só por mais um pouco de tempo. E por fim, eu e você possamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a recompensa, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E assim, Jesus possa lhe dizer: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para a alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21. Meu amado, vamos lutar. Nós não temos outra escolha. Vale a pena. O Senhor Jesus merece. E nós vamos sim poder no futuro dizer: combati o bom combate. É meu sonho. Chegar no final da minha vida aqui na terra e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu mantive a minha fé até o meu último suspiro. Então que Deus possa abençoá-lo e fazê-lo um grande e honrado soldado de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor dos Exércitos, por ter nos alistado para essa guerra e compreendendo agora quem é o nosso adversário. Eu peço que o Senhor nos encha com seu Espírito, nos fortaleça, para que possamos usar com as armas corretas e também, ó Deus, sermos prudentes, sóbrios, porque o nosso adversário, ele usa de artimanhas, de ciladas, de emboscadas muito traiçoeiras e precisamos de luz e discernimento espiritual para que não caiamos nelas. Pai, abençoe o seu povo e ajuda-nos a que juntos possamos lutar em favor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.